mais um episódio do Fala aí Sesmac. E aí é para você que está na graduação, né? Muitas vezes a gente passa pela graduação e às vezes deixa passar algumas oportunidades. E hoje a gente está aqui justamente para trazer, né? Vamos dizer assim, algumas ideias e mostrar a importância de você aproveitar essas oportunidades durante a vida acadêmica na graduação. Exatamente, Águida. E é muito importante, como você disse, que o aproveitamento dessa grande fase, né, da vida da gente seja visto como um momento de oportunidades. E é disso que a gente vai falar hoje, né, Águida? Exatamente. Eu lembro muito bem que acho que eu não tive essas dicas, não, quando eu fiz. Mas eu fui muito aquela aluna que eu ia vendo as coisas acontecendo e eu queria estar lá também. Mas eu acho que vocês vão trazer, né, essas dicas que são fundamentais para quem é acadêmico hoje. Exatamente. Faltou você se apresentar. Eu sou Águida Feitosa. João Sampaio. E hoje, especialmente, trouxemos, né, justamente Os convidados. um professor e um aluno nosso para falar dessa época da graduação, né, e como aproveitar. O professor Tiago e o nosso querido Ricardo. Por favor, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação para iniciarmos aqui a nossa conversa. Primeiramente, eu queria agradecer, viu, a vinda de vocês participar desse episódio e fale um pouquinho quem é. Não agradeci, não foi, Águida? Mas eu agradeço. Que mal educação a minha. Na verdade, eu já queria ter vindo aqui antes. Mas tu tem seu dia, tá vendo? Quando a gente se encontrou ali na biblioteca, eu tinha até comentado. E aí só tava esperando o momento propício e ele chegou. Chega, sempre chega. O podcast mais famoso do Brasil. Fala aí, Sesmac. Meu nome é Tiago, né? Como vocês falaram, eu sou professor do Sesmac. E me formei também na casa, né? Então, tenho aí um caminho longo já na universidade. E muito do que eu vivenciei enquanto aluno, terminei trazendo para minha carreira acadêmica. Melhorei isso junto do Sesmac, que já oferece aí, ao longo desses 15 anos que eu tenho entre graduação e trabalho, várias outras oportunidades para os alunos. Hoje, enquanto professor, eu trago isso junto com o que eu tive na minha formação e saio oportunizando aí aos alunos para eles crescerem do ponto de vista de profissionalismo, né? E quando eles forem inseridos no mercado de trabalho. E aí a gente tem muita coisa hoje que o Sesmac oferece e que é importante, independentemente do aluno, em qualquer universidade. O Ricardo vai ajudar a gente aí com algumas das experiências dele, né, Ricardo? Tá vivenciando isso, né, Ricardo? Então, como o professor Tiago falou, meu nome é Ricardo, eu sou acadêmico, quarto período de medicina. Atualmente, o professor Tiago é meu orientador. Você já tem cara de médico, viu? Oh. É mesmo, Eu cheguei também, fiquei feliz. Já incorporou a profissão, né? E aí, o professor Tiago é meu orientador. Eu tenho a agradecer tanto a ele pelo convite quanto vocês para falar sobre esse tema tão importante para os acadêmicos. O Águida tem uma coisa interessante, João, que ele não foi meu aluno, é meu aluno nesse semestre, mas acho que há um ano atrás, quando ele estava no primeiro período, ele foi para um congresso. E aí passou na minha timeline ele apresentando. E eu brinco com os alunos, eu digo assim, quando eu vejo os alunos que eu termino tendo a proximidade, eu gosto de fazer trabalho. Eu digo, bora fazer parte do time Tiago Matos. Excelência. E aí eu tinha visto a postagem dele, mas eu não tinha falado nada. Eu só olhei a foto e segurança. Eu pensei, caramba, esse aluno tem um perfil de aluno que poderia ser o time Tiago Matos. Isso eu brincando. Quando foi, tipo assim, coisa de um semestre depois, eles queriam fazer um trabalho de iniciação científica. E aí, por acaso, o destino colocou ele no meu caminho. Porque eu não convidei ele. Eu cheguei no Sesmac, ele estava lá com os alunos. Inclusive, o trabalho que a gente escreveu, ele vai ser bolsista. Vai aprovado. Olha, coisa linda. Mas as coisas vão se encaminhando, vão conduzindo, né? Diz que o rio corre para o mar, né? E assim vai. Aí a gente conversou, inclusive, normalmente os alunos do time Tiago Matos, eles assinam um termo de anuência, que eu tenho a tutela deles até eles acabarem a graduação. E aí eu fiquei curiosa agora, João, para entender comigo como é que funciona esse time Tiago Matos. É verdade. Né? Como é, Tiago? Fala um pouquinho desse time. Eu quero. Esse time Tiago Matos, na verdade, eu brinco, né? Mas o Sesmac, hoje, ele oportuniza muito mais a capacidade do aluno ele passar por várias atividades que vão potencializar esse currículo dele até do ponto de vista de pós-graduação posteriormente. Sim. Então, como eu sempre gostei, desde a época da graduação, de fazer iniciação científica, participar de projeto de extensão, apresentar trabalho, ir em congressos, participar da gestão acadêmica, eu hoje não faço mais esse ponto de vista de acadêmico, faço enquanto profissional, mas fico feliz quando eu consigo possibilitar aos alunos
passarem por isso. Então, quando eu brinco do time Thiago Matos, é do aluno ter a oportunidade de passar por De vivenciar essas experiências. Perfeito, perfeito. Eu falo muito, sabe, Ricardo e Tiago, é que a instituição, ela oferta 50% da sua formação. E os outros 50% cabe a cada um desses alunos para, né, preencher e complementar uma formação de excelência. Exatamente. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Isso. Não é só a busca do conhecimento, é a busca também das oportunidades. Né? Perfeito, Isso, perfeito, justamente. João. Exatamente isso. E aí eu queria ver, assim, vou começar pelo Ricardo aqui, que é aluno, né? O Tiago já falou aí que ele tem um time, gostei bastante disso, porque eu acho que é legal. Acho que o Tiago, ele já incorporou a essência e a importância disso na época da vida acadêmica, viu que o quão foi importante para sua vida e hoje você está compartilhando essa importância, né? Isso é tão interessante, porque é o seguinte, como eu até conversei com o Ricardo uma vez, e eu disse pra ele que, quando eu conheci ele, comecei a conversar com ele, ele é tipo assim, um modelo de um aluno que era como eu era há anos atrás. Isso termina estimulando ainda mais o professor quando encontra o aluno, o perfil dele, né? Mas quando eu fiz a graduação, quando eu fui fazer o mestrado, eu lembro como hoje, na primeira fase foi uma prova escrita. Eu passei em primeiro lugar, foi um assunto de tuberculose. Quando chegou na segunda etapa, foi uma prova de inglês, ok, mas na terceira foi a prova de currículo. Eu tirei uma nota alta e tudo dentro do SESMAC. Só o que eu fiz no SESMAC durante... Ou seja, todas as oportunidades que tinham, você estava presente e foi tendo títulos para ir dar para a prova de títulos. Então, muitas das vezes, eu até converso com alguns alunos. Tem alunos que, claro, não vão ter a oportunidade de sair para apresentar trabalhos fora do Brasil, até mesmo pagar congresso, que muitas vezes é caro. Mas na minha época, por exemplo, eu não sei se vocês lembram um pouco da minha história, mas meu pai trabalhou lá na época. Então, meu pai depois terminou se desligando. E mesmo assim, tudo que eu fiz dentro da graduação, só participando do que o SESMAC ofereceu, foi suficiente Para você passar pela... eu consegui passar na prova do mestrado e doutorado. Porque mesmo 2 anos depois, os títulos do SESMAC ainda contaram na minha Para o seleção doutorado. do doutorado. Perfeito, maravilha, muito bem. Então, o SESMAC hoje, quem tiver interesse e vontade de participar, Isso aí. muitas oportunidades. E aí, Ricardo, tendo um mentor como o professor Tiago, né? Me diga aí o que é que você já tem feito, o que você faz, que está fazendo diferença. Certo. E que você orienta as pessoas também a seguir. Sim, com certeza, né? Porque depois que você vai fazendo os trabalhos, as pessoas começam a lhe procurar também para pedir ajuda, para pedir conselho. É que nem o professor Tiago falou, estou no 4º período da faculdade, mas desde que eu comecei do primeiro período, eu sempre busquei essa parte científica. Porque eu sempre acompanho alguns médicos, na rede social mesmo, eu vejo que os médicos de excelência, eles sempre buscam se atualizar, sempre buscam publicar trabalhos. E aí eu falei, eu quero ser assim. Então, desde que eu comecei minha graduação, eu tentei ao máximo puxar o meu lado para essa parte científica, que nem você falou, Águida. É 50% a faculdade propicia, os outros é você que faz. Então, essa filosofia eu gosto bastante, então busco sempre estar presente nos congressos. Eu viajei agora para Brasília, fui para Fortaleza, alguns congressos nacionais e internacionais apresentando trabalho, porque que nem o professor Tiago falou, ele me viu no primeiro período no Instagram e aí já começou a me conhecer. Quantos outros também não viram, quantas pessoas eu conheci lá nesses congressos, então eu acho que isso é muito importante até para o futuro, né? O network que você vai fazendo com os médicos. Então acho que é muito importante você, desde cedo, estar presente, assim, nesse meio profissional, né? Porque eu fico E é até estimulante, brinco. né? Eu brinco, né? Porque muitos profissionais, muitos alunos, às vezes só acordam, parece que quando termina, Perfeito. que dá de cara com o mercado e agora não tem varinha mágica no final, né, da graduação que faz tanto, se transformou num profissional X. Não. Ele é construído Ao longo... desde o primeiro período, Justamente. desde o primeiro dia que você entrou na instituição. Perfeito. Né? Então isso é importante frisar. É engraçado que você comentou, porque é o seguinte... Do mesmo jeito que eu tinha visto o Ricardo fazendo essa postagem e me chamou a atenção enquanto ele se destacando como aluno, porque hoje as redes sociais elas terminam proporcionando isso pra gente. Muito que a gente vê ali, a gente traz pra gente e aí aconteceu uma situação engraçada. Do mesmo jeito que ele faz isso, eu também faço na minha rotina diária, também postando no meu Instagram, e teve alguns alunos, ex-alunos meus, médicos, que vão fazer a prova de residência agora no final do ano, mas me procuraram com o seguinte argumento: professor, eu lembrei que na época da faculdade o senhor sempre postava e fazia muito trabalho. E eu não fiz. Agora eu tô precisando de pontos para o Enari. Eu queria ver com o senhor o que é que eu, hoje formado médico, poderia contribuir para conseguir ganhar esses votos, esses pontos, né? Então,
acontece exatamente isso. Muitas das vezes você deixa passar ali todas as oportunidades que lá na frente vai fazer diferença. E falou em redes sociais, né? E um aspecto bem... Sempre as redes sociais, muitas vezes, né? Pode dizer que tem um aspecto muito negativo das pessoas perderem tempo, né? Que está todo mundo ligado nas redes sociais. Muita gente, muitas vezes, tem um caráter pejorativo, né? Mas o que vocês fazem é justamente um exemplo, né? De como elas podem ajudar nesse trabalho de tanto de formação como de estimular e de mostrar aquilo que a pessoa está desenvolvendo, né? E nesse momento criando autoridade na área. É. Então, por exemplo, quando foi posto esse episódio aqui, você, Ricardo, automaticamente já veio na mente do seu professor. Vou convidar o Ricardo. Então, estar numa mesa de um podcast para um debate como esse é porque você já tem um diferencial, você já vem construindo algo para estar trazendo para cá. E é isso que é importante desde cedo, tá cultivando e criando isso. Porque que nem você falou, às vezes o pessoal chega no final do curso, às vezes, como o Thiago falou, médico, e às vezes quer voltar atrás, às vezes não tem tempo, porque você médico, você tem que estudar para a prova de residência, você tem os seus plantões para dar e acaba não dando conta de fazer os outros trabalhos. Então, na graduação, a cada período você vai fazendo um pouquinho, quando chega lá no final do curso, já tem todo o seu currículo assim pronto, e você vai se dedicar só a estudar e a trabalhar, é quando tirar um peso das costas assim, mais ou menos. Então, acho que é muito importante desde o início você estar sempre fazendo um pouquinho para não sobrecarregar lá na frente. Então vamos lá. Sou acadêmica, certo? Eu estou aqui me direcionando para o time Thiago Matos, né? Porque um mentor e um aluno. Qual a primeira coisa que eu devo estou entrando agora na instituição, né? Eu devo procurar inicialmente o quê? Um projeto de extensão, participar da iniciação científica, ir logo para um congresso, escrever artigo, né? Quais são as possibilidades? Vamos lá. Isso. Isso é engraçado, porque é o seguinte, muitas das vezes tem alunos que vêm procurar o professor, mas com dois perfis, basicamente, que ao longo desses anos eu tenho observado. Um é aquele que chega e faz assim, professor, eu tenho essa ideia de projeto, que é dessa forma, o senhor aceita me orientar, vou passar o trabalho para o senhor ler, e depois você me diz o que achou e a gente pode dialogar sobre isso. E tem outros alunos que chegam assim, professor, eu queria fazer um trabalho, participar de alguma atividade com o senhor. E a gente diz, tá, mas você tem alguma ideia? Não, se eu sugere alguma coisa, tem desses dois perfis. Então, de forma geral, é claro que isso vai acontecer, porque eu vou ter alunos muito mais desenrolados, que pensam mais rápidos e outros que não. Mas o interessante é uma mistura dos dois. Então, é interessante que o aluno ele esteja esse senso investigativo, né? Que ele já parta dele a curiosidade. Então, ele quando vem, o primeiro ponto é ele ter essa curiosidade, a vontade de participar de algum trabalho de alguma forma. Quando a gente tem esse senso investigativo, vai coincidir muito da gente cair num projeto de pesquisa, que é o que a gente mais utiliza hoje na prática para estimular esse raciocínio de pesquisa nos alunos, né? Que foi exatamente o que aconteceu recentemente. O SESMAC ele tem um programa Semente, Iniciação Científica. O Ricardo ele tinha me procurado na época. A gente desenhou um projeto, submeteu o projeto junto e o projeto foi aprovado com a bolsa, que ele vai começar a executar agora. E a gente tem outra perspectiva também, que é os projetos de extensão, que é para a gente divulgar, realizar educação popular em saúde, promoção de saúde em comunidades. Normalmente são pessoas que têm esse senso investigativo também, mas são pessoas que gostam mais de um perfil de falar, de ensinar a população. Então, a gente tem essas duas oportunidades. E quando eu participo da extensão e da pesquisa, no final dessa trajetória de 1 ano aproximadamente, a gente vai ter um fruto que é um trabalho que foi consolidado. E você vai precisar apresentar isso em algum evento. Perfeito. E hoje a gente tem várias sociedades que oportunizam a apresentação desses trabalhos. É onde cai esse contexto da gente ter que ir. É claro que nem sempre o aluno vai esperar 1 ano para fazer isso. Um exemplo disso é a gente tem uma liga acadêmica no SESMAC, pelo curso de medicina, que é a LAIC, que é a Liga Acadêmica de Iniciação Científica. E é nessa liga que a gente trabalha esse tipo de atividade. Os alunos querem participar de congressos, mas, por exemplo, não estão inseridos nem na extensão e nem na iniciação científica. Mas os alunos que estão lá nesse grupo da LAIC, eles são oportunizados a fazer trabalhos que a gente consegue levar para esses congressos sem necessariamente ter passado por essa IC e por essa extensão. Então, hoje, eu tenho os alunos lá no time Thiago Matos que fazem a extensão, que fazem a iniciação científica e que estão na LAIC de forma paralela à prestação de trabalho. Perfeito, ou seja, tem oportunidades para cada perfil de aluno, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Nem todo mundo vai ser um Ricardo.
Não é verdade? Nem todo mundo vai ser um Tiago, uma Águida, um João. Cada um da gente Cada tem um tem as nossas suas habilidades, características. nossas características. E a gente, aspirações, né? exatamente. E a gente vai aproveitar a oportunidade que está mais compatível com a minha habilidade ali. E eu fiquei curiosa agora com esse projeto. Que projeto é esse que você conseguiu uma bolsa aí? Isso. Como o professor Tiago falou, lá no SESMAC eles abrem um edital para vários projetos de pesquisa. Pode ser sobre diversas áreas, diversos temas. E a gente estrutura ele, basicamente explica, né, para a comissão como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai buscar e nosso objetivo com isso. Porque o objetivo dele tem que ser relevante para a comunidade. Não adianta fazer um projeto de pesquisa para me beneficiar o professor Tiago. Tem que beneficiar todos de maneira geral. Então a gente vai, submete esse trabalho, passa por uma análise, por uma comissão. E claro, tem alguns trabalhos que são premiados com a bolsa. Felizmente foi o nosso caso. É isso, a gente fez um trabalho que conseguiu a bolsa. E outros trabalhos não conseguem a bolsa, mas o SESMAC permite que façam de maneira voluntária. Eu acho isso muito bom também, porque até para aquelas pessoas que não têm um contato muito próximo com a pesquisa, já é um certo começo. Então você faz o primeiro como voluntário, quem sabe no ano seguinte pode pegar uma bolsa, enfim. Já é o primeiro contato e eu acho isso muito importante que o SESMAC faz. E às vezes a pessoa se descobre, né? Que muitas vezes pensa que não Perfeito. tem esse perfil, né? E quando está inserido, Isso. desperta, né? E descobre uma nova Justamente, vocação. isso. Né? Você estava falando uma coisa interessante sobre os diferentes perfis. É exatamente o que acontece hoje. Hoje, a maioria das minhas aulas se concentram na medicina e, como eu falei anteriormente, eu gosto muito de postar. E os alunos terminam, a partir disso, indo buscar nessas orientações e eu tento me dividir, oportunizando exatamente dessa forma. Quem tem um perfil para extensão, eu direciono. Quem tem perfil para iniciação científica, eu direciono. Quem gosta só de fazer os trabalhos, vai. E quem não consegue entrar em nenhum dos três, e mesmo assim me procura, eu ainda consigo trabalhar de forma paralela, do mesmo jeito. Eu nunca digo não para um aluno, porque eu sei que aquele não pode estimular ele de forma definitiva. Então, de alguma forma, eu tento trabalhar com ele, nem que seja algo rápido ali, mas para estimular ele. Seja um evento, né? Do professor. Tá em ideia. Mas eu acho que esse é o professor, né? Isso. Que ele consegue compreender quem é o aluno que ele está lidando. Porque a gente não deve tratar todos os alunos por iguais. Nós somos diferentes, não tem como, né? Então, compreender a essência de cada um, o perfil de cada um vai fazer a diferença. E aí eu fico pensando aqui assim, sabe, Ricardo, você que vai para um mercado de trabalho breve, né? Que já tem cara de médico de verdade. Já lhe chamam doutor Ricardo? Ainda não. A família, umas vezes, quando precisa, mas... Eu fico pensando o quão é importante esses projetos, principalmente quando você falou aí, visando a comunidade, né? Você está trazendo um benefício social, né, João? Que é até o papel da instituição da educação superior. Com certeza. Né? Essa questão de trazer um benefício para a sociedade, um benefício social. Mas você já imaginou que experiência fantástica para você enquanto profissional? Então, acho que o projeto de extensão ele é uma ótima oportunidade, principalmente para o pessoal da área de saúde, a gente da medicina, porque no nosso trabalho a gente vai cuidar de gente, a gente vai cuidar das pessoas. Então, se desde cedo, desde o primeiro período, do segundo, a gente está ali entrando em contato, está explicando algum determinado assunto, está ensinando como é que faz algum procedimento básico, alguma coisa, já é importante porque lá no futuro a gente já vai ter mais propriedade e experiência para falar. Porque às vezes, que nem a gente estava falando, a pessoa passa a graduação todo dia sem participar de nada, aí chega lá, quando está no internato ou quando se forma, não tem meio uma experiência para falar e acaba não conseguindo, tendo mais dificuldade. Tem um traquejo de lidar, né, justamente, com as pessoas. E aí eu acho que desde cedo fazer esse projeto de extensão é muito importante para ganhar essa habilidade, né? O contato com o paciente, acho muito importante. E a extensão tem esse poder, né? De introduzir, de colocar o aluno na prática, né? Que Exatamente. tem eu acho fantástico a ideia da extensão, porque além dela proporcionar isso, ela também retorna, né, para a sala de aula, né, para ser discutido, um aprendizado amplo, né, e dentro de uma vivência, né? Eu admiro muito assim as atividades de extensão. Agora, as ligas, né? Porque a gente chama Perfeito. ligas, mas muita gente desconhece, né? O que são as ligas? Qual é o papel Qual é a da sua liga, né? essência, né? Qual o seu formato? Como é que funciona? Então, recentemente, eu sou diretor do centro acadêmico também, e quando os calouros entraram, as férias entraram nesse período agora, a gente fez uma semana do calouro. E era a semana do calouro justamente eu fui responsável por falar sobre o que são as ligas acadêmicas. Então, vou explicar aqui rapidamente.
As ligas são organizações de próprios estudantes, eles se juntam por uma afinidade em uma determinada área. Então, a gente tem ligas de cardiologia, liga de cirurgia, e tem vários tipos de liga. E essas ligas, através das ligas, a gente consegue contato com profissionais, a gente consegue aulas com esses profissionais, até às vezes algumas práticas com esses profissionais. Então, a liga em si é uma organização feita por próprios estudantes que eles têm uma afinidade por uma área em comum e compartilham disso, aí trocam conhecimentos, trocam experiências. E falando um pouco particularmente da liga que eu sou presidente, que é a LAIC, que o Thiago estava falando, ela é uma liga com uma pegada um pouco mais diferente que a liga mais de pesquisa. Então, como o professor Thiago falou, a gente faz muito trabalho para congresso, faz muito trabalho de artigo científico também, porque como é o nosso tema do debate, né, a gente falando que isso é muito importante. E aí a LAIC, a gente fez um processo seletivo agora, no meio do ano, e foram mais de 150 inscrições, pessoal de várias faculdades querendo entrar, porque assim, a gente está presente em todos os congressos nacionais, todos não, né, mas boa parte desses congressos, a gente consegue publicar trabalhos, apresentar esses trabalhos, então a gente acaba levando o nome não só da LAIC, como o nome do SESMAC também. Recentemente eu apresentei trabalho do Congresso Brasileiro de Cardiologia, aí tem outras pessoas que vão para São Paulo, tem congressos aqui, então a gente sempre está presente. Na nossa liga são 30 pessoas, então desses 30, são, assim, tem gente que gosta de diversas áreas, e aí cada um vai falando um pouco do que gosta e tal, e é uma troca de experiência. É limitado o número? Isso. Há uma renovação. Isso, né? o ciclo é de um ano. É isso que eu ia perguntar o tempo. O ciclo é de um ano da nossa liga, e aí quem quiser ficar, a gente permanece, mas quem quiser sair, a gente deixa naturalmente sair, e as vagas que sobram faz o processo seletivo. Aí é mais ou menos uma entrevista para conhecer o perfil do candidato, porque como o professor Thiago falou, existem dois perfis. Aquela pessoa que está disposta a fazer trabalho e fala, eu quero fazer trabalho sobre isso, vamos. E aquela pessoa que fala, eu quero fazer, deixa eu entrar no time de vocês. Então, aquela pessoa que é mais proativa. E tem um propósito mesmo. Justamente. Então, a gente busca as pessoas com esse perfil de gostar mais da pesquisa científica. E eu fico pensando, quando vai um trabalho desse, né? Que é que a gente vem para a questão do network. Isso. Né? Aí a gente vai apresentar, a gente conhece pessoas de outros lugares que podem trazer contribuição para o nosso trabalho. Perfeito. O nosso trabalho pode contribuir, né, com trabalhos que estão sendo desenvolvidos nos lugares também. Que eles façam um pouquinho mais sobre essas experiências. É exatamente isso que acontece. É interessante, só complementando o que o Ricardo falou da Liga Acadêmica, porque as ligas, na sua essência, a gente pode falar assim, elas terminam realizando o tripé que a gente fala, que é o ensino, a pesquisa e a extensão dentro. Então, a gente tem a oportunidade, enquanto de ensino, de, a depender da Liga Acadêmica, ter as aulas no qual são debatidos temas relacionados à Liga Acadêmica. Como ele disse, tem várias possibilidades. A nossa, as aulas são relacionadas a como escrever artigo científico, os elementos de um projeto, os elementos de um artigo, os diferentes tipos de trabalho. Então, associando com o eixo ensino seria isso. A parte da pesquisa é exatamente de fazer as pesquisas. E a extensão de trabalhar isso de alguma forma. Então, por exemplo, a extensão associando para a LAIC, que nessa essência é a de produzir trabalhos, é exatamente a oportunidade de ir apresentar esses trabalhos. Então, quando você está ali na prática, executando aquilo ali. Então, a extensão, ela promove que o aluno ele desenvolva essas três habilidades, né? E eu até falo com os alunos, na perspectiva de professor, acontece muito isso de ter perfis diferentes. E não é só de perfis diferentes com relação às atividades, mas é também do próprio aluno, dele ser muito tímido, dele ter vergonha de falar. E eu sempre converso com ele, explico que quando você participa de um trabalho, de um grupo como a Liga Acadêmica, você vai ter a oportunidade de trabalhar várias habilidades, atitudes, competências. Explico para ele que quando ele vai ser um profissional, ele vai ter que quebrar isso, em algum momento ele vai precisar se posicionar. Hoje a gente vive uma fase de muito mercado de trabalho com muitas universidades, muitos profissionais. E eu sempre falo para meus alunos que de alguma forma vai chegar um momento que você vai ter o título, mas você vai precisar ter um diferencial. Perfeito, Eu Thiago. sempre brinco e digo, olha, você fica imaginando ali uma bandeja de ovos. Quando você vai no supermercado, você vê todas iguais. E trazendo para o cenário de trabalho, você precisa ter ali uma característica diferente, porque na hora de selecionar aquele ovo, a gente vai querer aquele dali, até brinco. E o que é importante é justamente que esse processo, ele já direcione, né, principalmente na área de medicina, a área para a pessoa descobrir a área que ele vai querer atuar, né, e não esperar
se formar, né, a concluir o curso para poder aí, Porque né, no decorrer de você participando de ligas, que tem áreas específicas, já vai dando Isso. norte. Não é já bem vai isso que eu criando quero, com identificação, certeza. se é isso mesmo, né? Porque assim, eu fico pensando, Ricardo, você como aluno, assim, você quando entrou para o curso de medicina, você já tinha em mente, antes de entrar, uma área na sua cabeça específica e no decorrer da faculdade, viu que é isso mesmo ou não, Então, entendeu? Eu gosto sempre da área do esporte, né? Desde pequeno eu fiz muito esporte. E quando eu entrei, eu falei, vou criar algo mais relacionado ao esporte. Só que quando eu comecei a estudar, eu quis outra coisa completamente diferente. E aí, são essas descobertas que a medicina acaba nos propiciando. Então, eu acho que essa presença também de você estar presente em ligas, em congressos, você acaba conhecendo um pouquinho de cada área. Então, eu fui para congresso de cardiologia, de neuro, de nefro. Então, são várias áreas que você vai vendo e, isso aqui eu gostei, isso aqui eu já não gostei tanto. Então, que nem você falou, se você deixa para decidir depois, acaba que você não consegue primeiro direcionar seus trabalhos, porque cada vez mais os editais de residência, quando você vai pedir análise do currículo, pede, você publicou trabalho nessa área ou você publicou trabalho na outra. Então, se você publicou trabalho nessa área... Já perde ponto, isso, né? Já perde ponto. Então, aquelas pessoas que desde cedo direcionam mais os seus trabalhos, suas pesquisas, até o seu tempo para aquela área que você presta a prova, já tem uma certa vantagem daquela pessoa que deixou para decidir depois. Então, atualmente, claro que ainda é cedo para falar, mas eu estou direcionando meus trabalhos para cardiologia mais, então... Fui para o Congresso Brasileiro de Cardiologia, o internacional, então sempre vou apresentando trabalhos porque é a oportunidade que eu conheço médicos, não só daqui de Alagoas, que eu já tenho um bom contato, mas do Brasil todo. Então, se você está presente desde cedo em extensão, em pesquisa, todos esses eixos, acho que é uma oportunidade para você conhecer as áreas. E no futuro decidir a que Mas você cardiologia e esporte, né? Olha, você pode ver que tem relação. Tá junto. É interessante isso, porque de fato acontece isso hoje na prática. Quando a gente vai fazer os trabalhos, a maioria dos trabalhos que ele quer fazer é cardiologia. A iniciação científica é relação com essa área. Quando ele quer viajar para os congressos, ele dá uma preferência muito maior, se for. Então ele já tem meio que Ele já caminho tem, andado. Pode ser que mude, ninguém pode ser que sabe. mude. Tem um caminho ainda, né? O pé já Lô? está na cardiologia, só falta outra. Muito legal. E eu fico pensando assim, hoje eu queria até que você fizesse uma abordagem, professor, diante do que o SESMAC já oferta, né, para os alunos, porque muitas vezes tem até eventos internos mesmo, porque assim, muitas vezes, isso eu digo porque eu já fui aluna, a gente quer muitas vezes apresentar fora porque quer viajar, né? Sempre tem. Outro lado, Tem outra coisa que é importante também, né? A gente tem que viver os dois lados. Eu Isso, acho que a vida acadêmica ela é formada de estudos, tem que também ter um momento de entretenimento, sim, de junto. Isso faz parte. Eu acho que a gente viver bem esse momento acadêmico, ele é fundamental, eu acredito. Mas, assim, eu acho que os eventos também realizados internamente já é um passo grandioso para que a gente já conduza, vai escrever um artigo ali, dali, né? Já sai algo que você fica imaginando, uma ideia. Eu vou voltar de novo no tempo. Quando eu estudei no SESMAC, durante os 5 anos da minha graduação, eu tive a oportunidade de participar de presidência do centro acadêmico que eu fui, do meu curso de origem foi farmácia. Fui bolsista de iniciação científica dos 5 anos da graduação, eu fui bolsista em 4 anos e participei de projeto de extensão. Isso, quando eu volto no tempo e vejo hoje o SESMAC, esse leque ele se amplia muito. Então, hoje, além da gente ter essas possibilidades, a gente tem as ligas acadêmicas, que é algo recente dos últimos 10 anos, antes não tinha muito. Hoje a gente tem a nossa tradicional feira de ciências, que é a FESCIAL, que acontece todos os anos. E esses alunos também são oportunizados a tanto participar do trabalho, quanto a apresentar ele. Então, pensando aí, por exemplo, como o Ricardo falou, num edital de ENARE, a gente já consegue localizar ali onde esse aluno ele vai poder pontuar, não só no ENARE, mas pensando também numa pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, que é outra possibilidade. Hoje a gente tem outro ponto muito importante, que foi um grande avanço no SESMAC, que foi a área stricto sensu. Então, hoje, os programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado que a universidade tem normalmente, anualmente, congressos, e nesses congressos a gente também oportuniza o aluno participar do congresso, apresentar o trabalho, e isso ainda ser publicado nos anais do resumo do congresso. Então veja como, eu não preciso sair da minha instituição, né, por qualquer situação que esteja, mas dentro dela, se eu sou um aluno ativo, eu vou conseguir permear por várias áreas, que eu vou conseguir essa pontuação.
E por falar em congressos, né, o Centro Cultural do SESMAC, né, nasceu também com esse objetivo, né, De atender esses estimular, eventos, né? E ter um lugar do próprio SESMAC para abrigar essas ideias, essas iniciativas, né? Engraçado que acontecia antigamente, na minha época da formação, o SESMAC ele teve um tradicional congresso da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, que eu participei por muitos anos. Quando eu vi o Centro Cultural já pronto, que eu fui lá na inauguração, eu já pensei, meu Deus, dá pra gente voltar aquele congresso lá de 2000 e trazer pra lá, Porque a estrutura é imensa. Atende Atende tranquilamente. perfeitamente. Tranquilamente. Exatamente. Ali, É isso, né? Essa estrutura que o SESMAC, até por característica de ser uma instituição sem fins lucrativos, né? De ter a necessidade de investir bem, né? na educação, né? O Centro Cultural representa justamente um estímulo, né, para que iniciativas voltadas para a academia que elas aconteçam sempre. Né? Até vocês mesmos produzirem eventos que façam parte lá, né? Com certeza. Sediar eventos que eu não sei como é que Isso. funciona na área de medicina, assim, mas tem várias áreas que os próprios alunos podem criar os encontros estudantis da área de medicina, os encontros estudantis da área X, né? Isso. A gente tem umas parcerias bem interessantes. Eu fui recentemente diretor do CRFAL, que é o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas, e a gente tem essa parceria com a coordenação do curso de farmácia. Inclusive o SESMAC aí durante os últimos anos vem sediando vários eventos através do conselho como é que eu posso falar? Nessa união, né? Entre formação acadêmica, parceria, né? Essa parceria enquanto Isso. universidade, enquanto conselho regional e enquanto sindicato, que a gente tem essa parceria muito boa. Inclusive, recentemente, agora em setembro, teve um congresso, o SESMAC foi o CONAFA, que foi o Congresso Alagoano de Farmácia, que teve exatamente essa parceria entre SESMAC, Conselho Regional e Sindicato. Isso pensando na perspectiva do aluno que já está ali naquele último ano que vai se formar, extremamente importante. Porque eu estou saindo da universidade, eu estou reconhecendo onde é que eu vou atuar daqui, onde é a minha casa daqui para frente. Então, normalmente, no conselho de classe, onde você vai estar inscrito. Então, a gente traz essa aproximação do aluno com o conselho e termina essa Eu fico pensando também assim, vocês trouxeram coisas muito importantes, porque não só da questão da habilidade, mas o perfil mesmo de introvertido e tal. Não tem como. Todo profissional precisa, em algum momento, ter o destravo daquilo ali, porque ele vai ter contato com pessoas, vai lidar com pessoas em algum momento, né? Não precisa se transformar necessariamente. Não ser um influencer, um blogueiro, uma Isso, referência em conteúdo específico na rede social, mas ele precisa ter o mínimo de contato Isso, ali, né? Saber dialogar. Exatamente. E aí eu acho que esses passos que vocês trouxeram para cá, né? Participar de uma liga, participar de um evento, apresentar um trabalho, já são esses passos que você vai aos poucos, né? Porque dizem muito que a prática nos faz, né? Então eu vou Isso. praticando. Mas isso é verdade. Eu posso até, eu vou me utilizar como até exemplo, porque hoje, quando eu volto no tempo e olho a minha formação, hoje de como eu tento contribuir com os alunos, lá atrás, na época da faculdade, aconteceu isso. Todo trabalho que eu ia, congresso, eu estava na linha de frente para apresentar o trabalho. Então, você termina sendo muito mais comunicativo ao longo dos anos. E vai virando já uma coisa natural depois. O João hoje apresenta o Fala Aí, ó. Antes, no início, ele dizia, é o meu primeiro episódio. Hoje ele nem fala mais, entendeu? Nem fala mais. A experiência. Eu tô brincando, mas é algo bem real, né? Não, mas é isso mesmo. E aí eu fico pensando, Ricardo, você como aluno, qual foi o trabalho que você, assim, de maior referência para você hoje, assim, que você apresentou e onde foi? Então, foi esse ano, eu tive a oportunidade de ir lá em Brasília, Congresso Internacional de Arritmia. E aí é uma área muito específica da cardiologia, então os profissionais que estavam lá eram, assim, bem renomados. E aí tem um trabalho feito por mim no SESMAC, apresentado para um deles e ser premiado em primeiro lugar. Eita! Para mim foi uma felicidade imensa. Parabéns! Obrigado, porque você apresentar para uma pessoa que entende do assunto, que tem propriedade, é uma certa responsabilidade e demanda muito grande, né? Desafio e muito estudo, porque assim, eles perguntam, eles tiram alguma dúvida, você tem que estar ali para responder. Então, não só esse, mas como outros trabalhos também. E é que nem a gente estava conversando que acho que a própria faculdade, a própria graduação em si, desde o primeiro período do SESMAC,
estimula muito a apresentar seminário na frente da turma, apresentar trabalhos. Então, a própria faculdade em si, ao longo dos períodos, você já vai criando essa questão de desenvolver a fala, falar em público. E se você participa da extensão, da pesquisa, das ligas, você potencializa isso mais ainda. Então, assim, você pega já a faculdade que você já tem que apresentar muito trabalho, com essa parte extracurricular, acaba sendo como perfeito para você se desenrolar mais para a sua vida profissional para o futuro, né? Muito bom. Outro ponto importante e que termina sendo um diferencial no SESMAC hoje, quando a gente fala pontualmente da extensão, é o fato hoje da extensão ela ser popularizada. Então, hoje, independentemente do curso, o aluno do SESMAC, ele passa pela extensão obrigatoriamente. Então, na medicina, todo semestre, curso de farmácia, a gente já tem lá as atividades que o aluno precisa desempenhar. Então, o fato dele ser tímido ou não, dele trabalhar em equipe, ele vai ser forçado indiretamente pelo processo a participar disso. E aí vai naturalmente, termina sendo algo natural, Justamente. né? E aí eu tenho uma pergunta, assim, né? Hoje a gente tá vivendo numa era digital. Hoje a gente tá vivendo numa era da inteligência artificial, né? E aí muitos veem como vilão, oportunidade, né? E aí eu queria ver vocês porque preconceito, né? E aí como é que vocês veem essa situação de estar inserido nessa situação? Como é que vocês se aproveitam dessa situação? Então, e nesses congressos que eu tenho ido, é sempre pauta. Sempre uma sala, sempre uma mesa redonda, sempre fala sobre isso. E o que todos concluem, e que eu concordo muito, é que assim, a gente tem que usar a nosso favor. A gente não pode substituir, até porque o médico é sempre a referência, o médico que vai diagnosticar e prescrever, a gente tem que usar ao nosso favor. Existem ferramentas hoje em dia que a inteligência artificial a gente pode usar para complementar o nosso pensamento clínico. Então, acho que se a gente pega e usa a nosso favor, é muito válido. Mas ao ponto de você substituir, para ele começar a fazer as coisas por você, eu acho que você perde a essência até da faculdade em si. Eu tiro como exemplo alguns trabalhos, por exemplo, a pessoa pode até usar para complementar, para alguma ajuda, alguma referência, mas se você substituir por completo, eu acho que perde a essência e acaba não sendo válido. E a sua construção como profissional Com certeza. também, né? Falando do ponto de vista profissional, né? Isso também gera um certo incômodo para a carreira acadêmica. No seguinte sentido, a IA ela veio para permanecer, isso é fato, né? Fato Isso. verdadeiro. Mas- Viu a internet, a evolução, né? Mas É a natural. gente termina discutindo naquele contexto, né? Até entre os professores, pesquisadores, que foi o que ele comentou, como usar isso da melhor forma. Então, imagina hoje, a gente fica até com receio quando a gente pede algum trabalho na sala digitado. E a gente Será fica, se foi realmente o aluno que Isso. fez? foi o aluno quem digitou ou foi a IA quem fez e ele só levou para o Word? Normalmente, até quando eu peço algum trabalho, eu termino pedindo manuscrito mesmo para evitar esse Ou problema. até uma apresentação do próprio para ver se realmente... Porque assim, Você Eu né, acho, se real... eu acho que essa questão aí, até de apresentar o trabalho, eu sei que... Mas é a grande demonstração se a pessoa sabe realmente, né, daquilo que Que está ela lá construiu, escrito. Tá né? escrito. Eu acho Porque que você é uma pode boa usar, saída. né, No para caso- lapidar, né? No caso da academia, né? Isso, da graduação, né? Na vida profissional, aí é sem fronteiras, né? É, porque eu posso construir a essência do trabalho e pedir para a IA lapidar. Mas aí eu tô tendo consciência e ciência do que eu construí. Isso. Eu estudei, eu sei o que eu posso falar e abordar e discutir na sala de aula, né? perfeito. E é uma ferramenta que vai além do próprio texto, né? Ela já está se moldando para organizar, para gestão, para Isso, pra uma vários. infinidade aí de atividades. Né? No começo, se sentia um certo incômodo quando falava nisso, na relação de professor e aluno. A gente sabe que veio para ficar. Mas toda mudança incomoda. Eu O converso Google- muito com os alunos e falo sobre O Google essa, fez isso, né? sobre essa possibilidade. Tem uma grande barreira quando a gente fala da inteligência artificial entre professor e aluno, que é, quando eu leio, eu tenho pertencimento do assunto e eu sei o que está errado ali. Porque eu já fiz vários testes no ChatGPT, por exemplo. Perfeito, E tem perfeito. erros Sim. que ele coloca lá. Então, eu, enquanto professor, eu consigo detectar o erro. O aluno não vai ter essa maturidade. Então, muitas vezes, se ele faz o trabalho lá, ele entrega... Mas o isso. professor vai ter a maturidade de saber que o aluno fez pelo Exatamente. ChatGPT. Eu já fiz vários testes lá. Por outro lado, tem excepcional lá. Por exemplo, eu já fiz o seguinte teste. Eu fiz um trabalho
coloquei lá e pedi para botar todas as referências bibliográficas em ordem de acordo com a norma de uma revista. Fantástico, porque é um trabalho fazer Não, isso. essa parte você perde muito tempo. Então, essa parte aí, ela é fantástica, ela organiza tudo para você. Em ordem alfabética, tudo certinho. Já. Perfeito. Se um aluno ele traz um tema, eu até pergunto, você já viu algo sobre isso? Tem muito trabalho publicado? Se você vai na IA, ela te dá vários artigos que você pode utilizar como estratégia para um diálogo com o professor, mas nunca utilizar aquilo ali de forma definitiva. Perfeito. Acho que a abordagem é essa mesmo, né, João? Tem que usar Saber ao seu utilizar favor. isso, utilizar ao seu favor, ser um, certeza. vamos dizer assim, ser um aplicativo, né, para te agilizar o teu dia a dia, que às vezes é Justamente, corrido, um é. estudo, mas que você não pode perder a sua essência. E tem que ter você ali, né? Com A sua certeza. voz tem que estar ali também, que é E o importante. entendimento, né? E o entendimento do que está ali Pois é. posto, né? Com o conteúdo que tem que estar inserido no seu conhecimento, né? Acima de tudo. Né? Exatamente. Então, gente, estamos chegando ao final do episódio, já. E eu queria só que você finalizasse dando uma dica aí para quem... Você, Ricardo, enquanto estudante, né? Para os seus futuros colegas, profissões que vai chegar. Quem está Doutor também. Ricardo. Doutor Ricardo. E o professor doutor Tiago aí Doutor também, Tiago. né? Quem vem fazer parte do time. Porque, tipo, o time Tiago Matos também não dá conta. Tem outros professores também aí para dar esse suporte, Não, né? Só o Thiago Matos eu. Então, para finalizar, eu queria que você desse só uma dica para Certo. quem está nos assistindo. Eu vou começar aqui, professor. Então, a minha dica é que você participe, certo? Todas as oportunidades que você tem ao longo da graduação, você tem que participar, tem que buscar sempre a excelência, buscar, mesmo que você não se sinta confortável, você tem que sair da zona de conforto, buscar aprender, falar com veteranos, falar com professores, porque eu acho que é assim que você vai criando uma rede de contatos, criando um network e, querendo ou não, vai aprendendo também. Então, você que está entrando na faculdade agora, busque professores, busque veteranos e saia da zona de conforto para fazer acontecer na sua vida acadêmica. Muito bem. Ótimo. Ó, o professor ficou orgulhoso, né? Eu vou finalizar falando o que eu falo para todo aluno, independentemente da formação dele. Quando a gente começa o processo, qualquer ele que seja em nossa vida, seja uma graduação, eu sempre me pergunto, né? Como eu quero ser visto daqui a tantos anos? Então, isso é o que acontece Muito quando o bom. aluno ele inicia a universidade, dentro daquela área dele, seja medicina ou qualquer outra formação, como eu quero me ver daqui a 6 anos, quando eu me tornar médico. O que é que eu estou esperando do ponto de vista de uma formação de pós-graduação? A partir do momento que você define isso, como você está se projetando nesse mercado, você precisa subir uma escada para você chegar lá no último degrau. E esses degraus são exatamente isso que você vai permear durante a universidade, que é a participação de todos esses níveis de trabalho que a gente discutiu aqui. Então, se projeta, pensa como você quer ser visto no mercado na frente, né, depois da sua formação, e vai em busca aí dessas possibilidades que a universidade te oferece. Que coisa boa. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês, né? Sim. Foi um episódio muito importante para vocês saber que tem um tempo aí para aproveitar e se transformar naquele profissional que você deseja, né? Exatamente. Então, vamos aqui terminar esse momento com um brinde. Tá? Brinde. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Sesmac. Fala aí.